Vamos lá, gente, vamos continuar a semana passada, tá? Das semanas passadas, né? Então nós falamos aí nas últimas semanas sobre a origem de tudo, né? Então passei para vocês a teoria, ó, as duas explicações que existem para a origem. Você tem a explicação criacionista, tá? Que é a criação religiosa, a explicação religiosa, e você tem a teoria do evolucionismo, que é a explicação científica. Tá? Então você tem várias vertentes, passei para vocês, as religiosas, as científicas. Eu espero ter deixado muito claro que isso não é uma discussão sobre o que é melhor e o que é pior, é apenas para que vocês tenham conhecimento. E agora a gente vai dar sequência, tá? Seja da maneira criacionista ou seja da maneira evolucionista, o importante é que a humanidade, o planeta, tudo surgiu, tá certo? E agora a gente precisa caminhar pela história da humanidade, tá certo? Já conversamos, o texto de hoje é razoavelmente curto, tá? Mesmo porque vocês têm como material de apoio o Trilhas da Aprendizagem, na parte 2 vai mais ou menos falar sobre o que a gente vai falar. No 1 a gente já falou alguma coisa, no 2 também, então para vocês acompanharem aí, fazer as atividades. Tanto que eu não vou dar uma atividade específica minha, que vocês têm essas para fazer. Vamos falar aí sobre o desenvolvimento. O ser humano ele vai surgir aonde? Na África. Tá? Já falamos disso lá quando a gente falou de migração. Como sabemos disso? Seja através de um deus ou deuses, ou seja, através da evolução, os seres humanos surgiram na África e nós sabemos disso através do estudo dos fósseis. Tá? Antes da gente entrar em quarentena, né? Ficar isolado aí, isolamento, na aula ainda a gente já tinha falado sobre os exames, e um dos exames é o carbono 14. Um exame pelo qual você consegue definir a duração de uma coisa, de quando essa coisa é. Tá? Então, foram encontrados fósseis no mundo todo. Tá? E esse exame de carbono 14, ele consegue comprovar o movimento de migração do ser humano. Eu já passei esse mapa para vocês, mas eu vou colocar na tela de novo. Então, os seres humanos eles vão surgir na África, da África eles vão se dividindo em grupos, já falamos disso. Grupos razoavelmente pequenos. Então, quando as pessoas se reproduzem, vão tendo filhos e os grupos vão aumentando. Conforme um grupo aumenta, ele se divide. E não é grupos rivais, são grupos que vão simplesmente se separar, cada um para o seu lado, em busca do quê? De água e comida, que é o que eles necessitam nesse primeiro momento. São povos nômades, que vão andar de canto para canto atrás de comida, já falamos disso. Tá? Então esses primeiros grupos vão ocupar a região do norte da África, vão caminhar para o sul da África, vão ocupar o Oriente Médio, uma parte vai para a Ásia, outra vai ocupar a Europa, vão atravessar durante o período da Era do Gelo para a América. Já comentamos sobre esse processo de migração. Um processo lento que leva milhares e milhares e milhares de anos, gente. Tá certo? Então é um processo muito lento. Tá certo? E nesse processo, além de mudar, de migrar e tudo mais, as pessoas vão desenvolvendo, as pessoas vão criando novas técnicas. Quando a gente fala de desenvolvimento técnico, as pessoas pensam logo em celular, computador, tecnologia. Também é. Mas tecnologia é tudo que é criado, é toda a técnica que é desenvolvida. Tá? Então, fazer fogo com um pauzinho, esfregar até sair fogo, é uma técnica, é um desenvolvimento tecnológico, técnico. Tá? Mas não tem energia elétrica, não é como hoje, não é, é óbvio. Cada período vai ter o seu desenvolvimento técnico de acordo com o que você tem no período. Nem hoje que nós temos o celular, o computador, o desenvolvimento técnico, tecnológico aguardado é que o computador melhore, que a imagem melhore, que a memória, tudo vá ficando melhor. Em cada período isso é de um jeito. Lá para os primeiros grupos humanos, o que é o desenvolvimento técnico? Os primeiros humanos,
eles não são caçadores. Eles são caçadores e coletores. Mas olha só, eles não são caçadores. Por que eles não são caçadores? Agora eu não entendi, professor. Eles são caçadores e coletores, mas não são caçadores. Isso mesmo. Ele não caça, ele recolhe a comida. Então, a carne que ele consegue, 99% das vezes não foi ele que caçou. O ser humano, ouçam o que eu vou falar e não vai sair repetindo bobagem. O ser humano é quase um carniceiro. O ser humano ele não é equipado para caçar. Ele não é rápido como os animais. Ele não é forte como os animais. Ele não tem garras, ele não tem presas. O ser humano ele não tem nada de caçador. O ser humano tem tudo de presa. O ser humano, fisicamente, ele é muito mais propenso a ser caçado do que a caçar. Não é difícil um de vocês tomar uma surra de uma galinha. A galinha, se bobear, é mais rápida, mais eficaz numa briga do que vocês. Me desculpa, eu também. Nós não temos nada. O que é o desenvolvimento técnico? Quando esses primeiros humanos quebraram pedra e fizeram machadinhos de pedra, com que eles conseguiam cortar a carne, com que eles conseguiam atacar, criaram a lança. A descoberta do fogo, de como utilizar o fogo, de como reproduzir o fogo. Num primeiro momento, o homem só aprende a como utilizar o fogo. Ele demora muito tempo a reproduzir o fogo. Tudo isso trouxe avanços gigantescos na evolução humana. Avanços técnicos. O homem não caçava. O homem, na maior parte do tempo, se ficava escondido, pendurado nas árvores, fugindo dos predadores. E quando um predador caçava, ele ficava lá de butuca lá, e quando o predador saía, ele ia e pegava ali a carcaça, tirava a carne da carcaça para comer. Essa era a prática humana de caça. O homem ele vai conseguir desenvolver a caça, principalmente depois do domínio do fogo, onde ele vai usar o fogo para cercar os animais e caçar. Quando ele vai aprender a fazer armas de pedra, as lanças, os machados de pedra para conseguir, porque como ele não tem garra, ele vai criar a garra. Como ele não é veloz, ele vai criar a flecha. Como ele não é assustador, ele vai utilizar o fogo. Então, tudo que o homem não veio equipado, ele vai desenvolver mentalmente. Ele não tem um equipamento de guerra, de caça, mas ele raciocina, diferente dos outros animais. Então ele consegue criar meios para chegar à finalidade principal dele, que é conseguir a comida, o alimento. Tá certo? Então, quando fala assim, desenvolvimento técnico, tudo é desenvolvimento técnico, gente. Tudo que existe foi inventado, não existia nada. O banheiro foi criado, tudo, o papel higiênico foi criado, as roupas foram criadas, tudo surgiu do nada, não existia nada. Tudo o homem teve que desenvolver. E aí serve de tudo, desde as coisas mais básicas, lá no princípio, de como caçar, de como se esconder, de como se proteger, de usar o fogo, de quebrar a pedra e fazer essa pedra ficar afiada para conseguir cortar. Os primeiros humanos comiam cru, não existia cozinhar. A carne era digerida crua. Se você colocar aqui o maxilar os fósseis dos primeiros humanos, o maxilar é gigantesco, os dentes são grotescos. Por quê? Porque ele tinha que mastigar comida crua, ele tinha que ter uma força no maxilar muito maior. Algo que hoje a gente não tem, porque é tudo cozido. A utilização do fogo trouxe essa possibilidade de você cozinhar os animais, a carne, os alimentos, e ingerir de uma maneira mais fácil. O seu corpo vai assimilar as vitaminas, as proteínas de uma maneira muito mais fácil. Tudo isso trazido pela descoberta técnica do fogo e de tudo que o cerca também, de como caçar e tudo mais. Esse desenvolvimento técnico que décadas, séculos depois vai desembocar no desenvolvimento da agricultura, na descoberta da pecuária e tudo mais. Então o homem ele vai galgando degraus
ele vai subindo, ele vai uma coisa de cada vez, lentamente. Os primeiros humanos, as pessoas odeiam quando eu falo isso, mas eles viviam muito mais como bicho do que como gente. A forma como eles viviam, como eles sobreviviam, é muito mais próximo de um animal da natureza do que de nós humanos. Nem se compara. A forma como ele sobrevivia, como ele se alimentava, como ele se... tudo era referente ao que ele via da natureza. E quase todas as criações humanas vão se espelhar em habilidades animais, em coisas que ele vai observar na natureza. A observação vai gerar as invenções. Talvez de todas elas a que vai escapar é o fogo, o domínio do fogo. Tá? O único ser capaz de raciocinar de como utilizar o fogo, de como reproduzir o fogo, foi o ser humano. Tá? E é o que deu o maior impulso para a transformação daquele ser humano pré-histórico, quase bicho, para um ser humano humano mesmo, tá? Mas se aproximando ao que a gente entende por humanidade. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar no mural lá ou no que precisar. Beleza? Boa semana para todos. Fui.